Internautas e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM ou pelo Facebook. Eu sou o Fábio Sorolla e hoje temos um encontro muito especial. Romeuzito, a voz by night do rádio. Boa tarde. Boa tarde, seu Fábio. Um prazer falar com você nesse dia frio em São Paulo e no Brasil. E aqui do nosso lado, um grande amigo, um grande convidado. Agora que o Pedro Takimoto está no Japão, fazendo cursos e buscando informações japonesas, nós temos hoje conosco aqui o senhor Marcelo Brancati. Boa noite, pessoal. Já passou das 18 horas. Boa noite, Brancati. Satisfação participar de mais um programa, a companhia de pessoas tão ilustres e trazer algum tipo de contribuição para o nosso mercado. E qual que vai ser a pauta hoje? Qual é o nosso tema hoje, Fábio? Ô, Brancati, hoje temos uma pauta interessantíssima, viu? Ô, Romeu, eu tenho a impressão que o Brancati é a mente mais brilhante dessa bancada aqui. Olha, o Brancati é um cara especial, é um cara sensacional. Você viu eu tenho certeza dele? Que veio somar conosco. Seja bem-vindo, Brancati. Obrigado. Brancati, bem-vindo. E o nosso tema de hoje é Prazer. Como obter resultados efetivos na era digital. Romeu, quem é a profissional de seguros para discutir com a gente esse tema? Hoje conosco, olha, temos a Bruna Garcia, desenvolvedora da metodologia exclusiva de alta performance para negócios securitários, que alia a tecnologia, utiliza técnicas de desenvolvimento humano, ferramentas de administração e inovação. Ela é consultora pela FGV, especialista em olha só, negociação, pessoa muito especial que está aqui com a gente hoje. Fábio, é com você para fazer a primeira pergunta. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e espero contribuir aí com todos para a gente falar um pouquinho sobre como o corretor de seguros pode obter resultados efetivos na era digital, que é um assunto tão falado no momento. Sem dúvida. E olha que interessante, Bruna. As pessoas não compram da mesma maneira, então não dá para vender a moda antiga. Apenas tecnologia não é suficiente, pois o caminho deve se levar em conta o processo de vendas atual até efetivação. A demanda em métodos e processos e também de comportamentos e competências. Independentemente do tamanho da sua corretora, o uso das tecnologias e principalmente das redes sociais são importantes para a geração de bons resultados. Mesmo que os pequenos e médios corretores não podem mais fugir dessa estratégia e se quiserem atingir seu público-alvo de forma certeira. Afinal, poucos são aqueles que não estão conectados à internet hoje. Sim. Eu ia te fazer uma pergunta, mas resolvi mudar. Então tá bom. Tá? Com base nesse texto, será o fim do corretor de seguros, Bruna? Não é o fim do corretor de seguros, é o fim do corretor que não se atualizar, que não acompanhar o mercado, as mudanças, né, que não ter estratégia, que não tiver estratégias diferentes para poder se diferenciar e se destacar no mercado. Verdade. Exatamente. Em programas anteriores nós discutimos muito esse assunto, Tá. né, e é uma realidade que a gente tem visto com os corretores, que a gente também conhece e tem amizade, né? Algumas até deficiência em conhecer novas ferramentas. A gente estava batendo um papo, né, Brancato, sobre isso, de novas ferramentas. Ele até me apresentou uma que eu não conhecia. E esse mundo não tem fim. A grande verdade é essa. Mas o corretor, quando a gente fala em competitividade, o que o corretor de seguros deve se perguntar para ele ser mais competitivo efetivamente? Agora, eu acho legal a gente abordar o seguinte: quando a gente fala de resultados na era digital, nós pensamos em ferramentas, nós pensamos em marketing digital, software, mas o que vai fazer a diferença mesmo é aproveitar de tudo isso e ter competência e os comportamentos congruentes para esses resultados efetivos. Então, quando você pergunta isso, o que vai ser o diferencial, vai ser exatamente ele se planejar e aí obter e desenvolver algumas competências para que ele consiga alcançar o objetivo do negócio dele. Verdade. É o tal negócio de navegar no Oceano Azul, né, Brancati? Verdade. E como... já gostaria de me antecipar e fazer uma pergunta curiosa para você. E como o corretor, o profissional em geral, ele consegue fazer esse autodiagnóstico em relação às competências, que são aquelas que ele já tem fortalecidas,
e as demais que ele precisa fortalecer? Como fazer esse diagnóstico de forma estruturada? Tá. Primeira coisa, eu separei algumas competências que é imprescindível para atuar hoje na era digital. São 8 competências. Posso falar para vocês? Que vai já ajudar a responder a tua pergunta. Então, a primeira, ter visão, tá? Competência é visão, por quê? Para olhar além, olhar a longo prazo e não só a curto prazo, porque as coisas estão mudando e vão mudar muito mais. Então, você tem que ter visão para 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tudo isso para a gente respaldar quais são as competências e a gente entender como mensurá-las. Competência e inovação. Por que competência e inovação? Criatividade para novas ideias, para fazer diferente, para não fazer igual o que todo mundo está fazendo. Porque todo mundo está... Marketing digital, saber que precisa de ferramentas, de softwares, de sistemas, de chatbots, e aí vai. Todo mundo está fazendo isso. E aí todo mundo vai vender a mesma coisa, vai ser todo mundo igual? Não, você precisa inovar, você precisa ser criativo e ter algo de diferente para proporcionar e chamar a atenção do teu cliente. A grande pergunta é como é que eu me diferencio do meu concorrente, então? Perfeito, como que eu me diferencio do meu concorrente? E aí você precisa ser criativo. E aí depois eu vou dar uma dica em relação a isso. Eu lembro uma época que o Romeu, quando trabalhava numa seguradora, ele se vestia de Carmen Miranda. Uau! Entendeu? Para poder angariar os corretores. O importante é assim, olha, falem bem, falem mal, falem de mim. Eu tenho que ser Mas são coisas do passado, entendeu? Deu resultado. Tá, tudo bem a Carmen Miranda, mas depois eu digo do que o senhor se vestiu também. Eu vou falar. Tá, depois você fala, então. Visão e inovação. Terceira competência, planejamento e organização para ter estratégia. Se você não tem estratégia, você não vai conseguir entender onde você está e onde você quer chegar no mundo digital. Então, você precisa saber o que precisa mudar, quando mudar, por que mudar e como mudar para poder ter esse resultado efetivo. Então, essa é uma das competências. Ô Bruno, mas deixa eu te fazer Claro. uma pergunta. Olha, imagina que o corretor recém-formado, um corretor novo, ou mesmo um corretor que está há tempos no mercado, não tem uma grana efetiva alta, vai. Tem um pouquinho de dinheiro, se ele se apertar aqui, se apertar dali, ele tem um pouquinho, mas não tem tanto dinheiro assim para poder investir. Então tem que se usar a criatividade para isso. Mas de que maneira que ele pode utilizar esse pouco dinheiro, ou quase escasso dinheiro, para poder fazer esse tipo de investimento? Primeira coisa, ele precisa entender qual é o público que ele quer atingir e como despertar, ter realmente uma estratégia. Quando a gente fala planejamento e organização, ter uma estratégia de negócio para entender qual que é o cliente, o comportamento do cliente que ele quer atingir e passar essa informação em escala digital para que o cliente receba essa informação. E uma dica que eu tenho dito muito para as pessoas é: faça uma pesquisa com os seus clientes para entender por que eles compram de você. Porque quando você entende por que o teu cliente compra de você, você vai saber o que você tem de especial, por que ele escolheu você em vez de escolher o outro. E aí escala isso no digital para você ser certeiro e aí, consequentemente, você vai gastar menos dinheiro para ser certeiro. E aí, mas sempre a forma como a gente vai tratar aqui é sempre de planejamento, onde eu tô, onde eu quero chegar e o que eu vou fazer para fazer isso. Tá aí uma dica que eu acho que ajuda bastante para quem não pode errar muito, porque quando erra, você vai perdendo dinheiro. Anotem aí, corretores. Pesquisa. Quando eu comecei na área de seguros, a gente começa de uma forma meio rústica, né? Ainda mais naquela época, né, Romeu? Que tinha que fazer os cálculos na mão. O Brancati lembra muito bem disso aí. Não lembro muito não, mas tudo bem. Depois começaram a surgir algumas ferramentas que facilitaram muito. E eu acho que hoje até tem muita ferramenta para o corretor. E a gente acaba até se perdendo. Essa é melhor, essa não é, essa serve para isso. E no final você acaba aumentando o leque de ferramentas, mas em resumo, elas funcionam para o mesmo objetivo, né? Porque agora assim, você tem corretores que ainda não se atualizaram em relação a isso. E muito menos cresceram como empresa. Semana passada nós falamos sobre isso, né, do corretor como empresário, não como corretor de seguro, porque ele tem que estar antenado em diversos pontos da sua empresa, principalmente a parte financeira, porque senão ele não consegue efetivamente crescer. Então ele faz toda uma estratégia, um mapeamento de competências, fala, vamos nesse caminho, mas ele não cuida do financeiro também. Tá. Né? Teve um corretor amigo nosso que montou uma estratégia de vendas de telefonia, uma grande seguradora que estava na época tal, e montou uma estrutura até pesada, com 25 atendentes e tudo mais, e focou nisso aí. Eu achei muito interessante. Eu falei, poxa, você está tendo um resultado? Ele falou, estou vendendo pra caramba. Eu
falei, que bom. Né? Só que o pra caramba, Brancati, em 3 meses parou a operação. Eu falei, mas não estava vendendo? Ele falou assim, não, vendi muito. Só que o que eu vendia não pagava as contas. Então eu falei, pô, mas você não fez? Não, fiz tudo, estava tudo projetado, tudo alinhado, tudo bonitinho, mas a parte ele esqueceu. Então hoje o corretor de seguros, quando a gente se refere ao corretor de seguros, nós estamos falando do profissional empresário corretor de seguros, que ele tem que estar antenado em diversos pontos da sua empresa. Coisa que lá atrás eu pelo menos não tinha, né? Minha preocupação era vender. Pegava o chequinho da companhia, né, Brancati? E era assim que funcionava. Hoje mudou muito. Então acho que muitos corretores acabaram ficando de fora, né? Muitos buscaram a especialização dos pontos que você tá trazendo para nós, mas eu ainda acho que se ele não tiver um preparo de onde ele está e aonde ele quer chegar, ele vai começar a ser engolido pelo mercado. Sim, é exatamente planejamento e organização. Ele precisa se planejar, ele precisa ter uma estratégia e uma estratégia diferente do que os demais estão fazendo. E ele vai entender isso sabendo, quando a gente fala onde quer chegar, que tipo de produto que eu vou vender, qual que é meu carro forte, será que está na hora de eu mudar o meu foco, vou aproveitar a minha base para fazer cross-selling e vender outro tipo de produto, porque será que daqui 2 anos, 3 anos, o produto que eu vendo hoje, ele vai ser vendido da mesma forma? E aí tudo realmente vai sair dessa base de planejamento e organização. Mas importante também ter a visão, que é olhar a longo prazo, a inovação, e tem mais algumas outras competências que aí depois eu tenho que responder a pergunta do Marcelo, que eu não terminei para mensurar, mas vamos deixar por último, porque a gente vai ter, a gente vai ter um presente no final, e aí que vocês conseguem fazer essa avaliação com mais facilidade. Adoro presentes. Que legal. Presentes são bons. Muito bom. Posso falar uma outra competência importante? Vai lá. Influência e persuasão. Até trouxe aqui uma colinha para não esquecer nenhuma competência, que são 8. Para convencer os outros. Quando a gente fala de vender no digital, vendas é relacionamento. Então, vai ser a mesma venda que eu faço no tete-a-tete. A única coisa é que ela é escalada no digital. Tem uma pessoa de um lado do computador e outra do outro lado. Então, a forma como eu vou levar essa mensagem para o meu cliente que tem que ser certeira. Mas o relacionamento é o mesmo, ele não muda. Então, eu preciso ter influência e persuasão e saber a isca para poder atrair o meu cliente e convencer ele de comprar de mim. Bruno, muito interessante o que você falou, mas uma coisa importante. A persuasão não é só para o cliente que está do outro lado, também é para a minha equipe que vende. Eles têm que falar a mesma língua. Isso é muito importante. Isso, queria que você comentasse um pouco disso, porque às vezes o corretor ele pensa muito no resultado que ele vai ter de venda. Mas e aqueles que estão vendendo? Estão vendendo adequadamente? Estão falando a verdade? Porque vender seguro, às vezes, Fábio, é falar a verdade e até perder o negócio porque você está falando a verdade. Sem dúvida. Você não vai mentir nem enganar ninguém. Então eu queria que você falasse um pouco dessa influência para com os funcionários. Como é que está isso hoje? Perfeito. É muito importante quando a gente fala de estratégia, voltamos à estratégia. A estratégia está muito bem alinhada para o time. Então, está alinhada entre sócios e todo o time. Todos sabem a direção, tem que saber, pelo menos, a direção que a empresa está tomando e todos saberem, participarem de qual que é a visão da empresa, que é onde ela quer chegar. Né? E entender a missão também, que isso é muito de quadro, né? A gente fala, ai, que lindo, mas isso tem que ser real e tem que funcionar. Costumo falar o seguinte, pensa num barquinho. O diretor da empresa, por exemplo, ou o empresário líder, ele está remando nesse barquinho uma direção, mas se o time não tiver remando na mesma direção, tá cada um remando em uma direção, esse barquinho ele tá rodando. Eu não posso deixar que esse barquinho rode. Esse barquinho ele tem que todo mundo remar na mesma direção, porque aí ele vai longe. Então, comunicação. Você precisa ter influência, persuasão sim com os clientes e dentro para poder passar a informação da tua equipe e comunicar qual que é o plano de ação, qual que é a estratégia, porque juntos... Tem uma frase que é clichê, né? Juntos somos mais fortes e somos mesmo. Então, é importante estar todo mundo ciente de qual que é o planejamento e quais são as ações que devem ser tomadas aí. E aí, em relação ao atendimento ao cliente, a gente vai destrinchar em vários tipos em vários tipos de setores. Deixa Muito eu fazer legal. uma complementação e uma provocação para a nossa convidada aqui, que talvez faça sentido para o nosso público. O corretor de seguros, assim como outras profissões, tem uma formação, até mesmo para a sua própria habilitação, que é muito técnica. Está orientada a produtos, conhecimento dos produtos, e não pode ser diferente, porque a gente está lidando com riscos de terceiros. Né? Um apanhado mais amplo do que você está falando, a gente pode ou não chegar à seguinte conclusão.
A formação técnica é importante, ela é presente e vai sempre continuar, mas o corretor necessariamente precisa focar em competências comportamentais, porque nós falamos de liderança, influência, persuasão, comunicação, alinhamento, uma série de aspectos que eles não estão necessariamente associados a temas técnicos, né? Então, reside nesse ponto a maior oportunidade de desenvolvimento, na tua opinião? Sim, porque quando a gente falar de uma corretora de seguros, ela é uma empresa. Uma empresa é um negócio e precisa de estratégia. Uma empresa precisa de gestão, assim como qualquer outro tipo de empresa. Por isso que são tão importantes essas competências também. Só o técnico... o que acontece? O que é competência? Existe a competência técnica e existe a competência comportamental. Como que a competência ela é formada? Tudo aquilo que eu aprendi no decorrer da minha vida, tudo aquilo que eu estudei, mais as minhas habilidades naturais, porque não sei se vocês já perceberam que cada pessoa tem um tipo de perfil. Então, nós temos perfis comportamentais diferentes. Então, o meu perfil somado à minha bagagem, às experiências, formam as minhas competências. Só que elas são divididas em competências técnicas e competências comportamentais. Competência técnica é aquilo que eu aprendo na escola, em treinamento, em curso, na FUNENSEG, tal. Só que eu também preciso de competência comportamental, porque só assim vai acontecer a ação. São as duas, elas se complementam para você ter os comportamentos adequados e gerar resultados efetivos. Sem comportamento não existe resultado efetivo. A competência técnica sozinha ela não vai fazer nada. Ela vai para lugar nenhum. Eu preciso de uma ação. Lembra que a gente está falando de um caminho? Estratégia, onde eu quero chegar. Então eu tenho que ter essa estratégia, eu tenho que seguir esse caminho. Para que isso aconteça, eu preciso ter os comportamentos. E para eu ter esses comportamentos, eu tenho que ter competência comportamental também, não só competência técnica. E será que os corretores prestam atenção nesse aspecto, Fábio? Ou a gente está mais ligado em temas técnicos mesmo, em produtos, em preço, a gente está colocando uma energia muito grande no tema produto em detrimento do tema comportamento. Será que faz sentido isso? Faz sentido. Particularmente, eu não foco tanto em produto. Eu nunca foquei nisso aí. Né? Porque o meu comportamento é mais comercial. Né? Então, o produto ele vem com uma bagagem porque eu tenho que saber alguma coisa, mas eu não foco no produto. Né? Isso que você estava explicando me fez lembrar um corretor que a gente estava batendo papo, ele me perguntou se era viável ele ter um sócio ou não. Né? E faz jus ao que você está falando. Eu falei, depende, porque se esse sócio vai complementar uma competência que você não tem, faz todo sentido. Se não vejo o porquê. Né? Se eu sou mais comercial e eu sei que o Romeu ele é mais administrativo, que ele gosta disso, e é uma função que ele vai desempenhar, eu não vejo problema nenhum em ser o sócio. Agora, quando tem dois que fazem a mesma coisa, a mesma competência, você não torna mais forte? Não, um vai atrapalhar o outro. É isso que vai acontecer. Mas nós não podemos desenvolver as competências... nós temos as competências que são as mais fortes, né? Técnica, comercial, etc. E temos aquelas que a gente tem que desenvolver. Nós temos o potencial, é uma pergunta, nós temos o potencial de desenvolver essas competências menos fortalecidas em cada um dos perfis? Sim. Todo mundo tem competências, tá? Todos nós temos competências. É que as competências, elas têm que... comportamentais, né? Nós estamos falando. Essas competências comportamentais, elas têm que estar alinhadas com o teu objetivo. Então, às vezes, você tem uma competência comportamental eficiente para uma coisa, mas não está para outra. Então, quando você tem essa deficiência e você precisa desenvolver, é possível. Todos nós somos capazes e conseguimos buscar alta performance. Vou dar um exemplo. Teve o Fábio agora falou para a gente que ele teve um amigo corretor que vendeu um produto pelos 3 primeiros meses super bem. E que aí ele não fez, por exemplo, ele não parou para pensar na parte financeira, se era rentável, se valia a pena vender ou não. Mas vamos supor que esse produto fosse rentável e parou de vender, por exemplo, por algum motivo. É a busca da alta performance, porque quando a gente está à média, a gente tem que buscar mais para poder subir um pouquinho o nosso degrau. E quando a gente sobe esse degrau, a gente voltou a ser médio. Então, sempre tudo é possível desenvolvimento. Todos os comportamentos. A seguradora parou com a operação, por consequência, se ele não tivesse parado, ele ia parar de qualquer forma.
Então, contra a vontade dele, mas olha aí a importância da visão. Se ele tivesse visão do negócio, ele teria enxergado que isso poderia acontecer e ter desenvolvido um plano B para não ser pego de surpresa. Então, a visão é isso, é a competência de você olhar a longo prazo, ir além. Tá, mas isso daqui tem um plano B. A gente fala muito simples, análise SWOT. Eu acho que hoje todo mundo se jogar no Google, análise SWOT, como faz, para você entender e minimizar ameaças, fraquezas e potencializar forças, potencializar as oportunidades, porque as ameaças podem acontecer, as externas, por exemplo, que é da tecnologia, uma ameaça externa. E aí, quando a gente fala de comportamento, é muito importante a gente mudar antes da mudança acontecer. Porque quando a mudança ela vem forçada, dói. É muito duro você ter que mudar forçado, porque o ambiente mudou. Então, aproveitar a visão é importante para isso, para você antecipar. Porque, né, Bruna, nós estamos meio que refém de seguradora, né? Nós comercializamos o produto deles. E pode vir uma decisão que não estava no seu escopo estratégico e acabou te atingindo. Você fala, poxa, mas você não teve essa visão? Jesus, como é que eu ia ter? É aquela história de quem também está pendente, tem uma carteira grande, recebe um valor super bacana daquela carteira, mas você não pensou que essa empresa poderia falir? A gente tem Lava Jato aí, um monte de corretora de seguros que quase quebrou por conta disso, porque vendia um tipo de seguro e aconteceu isso, e muitos outros, como o automóvel agora, com a era digital, a tendência é aos poucos diminuir essa venda como é feito hoje, né? Exatamente. Você falou de alta performance. Hoje a vida do corretor de seguros ela é muito atribulada, né? A gente tem que fazer o peixe e olhar o gato ao mesmo tempo. Essa que é a verdade, né, Brancati? Exatamente. E como você pode ter uma alta performance, né? Ou que dicas que você pode passar para a gente face a essas atribulações do dia a dia? Acho que a primeira coisa é muito interessante a gente mapear, parar, reflexão profunda. Todas essas competências que eu estou falando, parar, olhar para dentro de si e falar, eu tenho sido planejado? Ou eu tenho feito antes de planejar, né? Eu saio fazendo e... Ou deixa a vida me levar. Todo deixa a vida me levar. Aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Verdade. Você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então, fazer essa reflexão profunda, eu tenho tido planejamento, eu tenho tido visão, eu tenho tido influência e persuasão. Como é que tá? A gente vai passar mais algumas outras competências, mas fazer essa análise e falar, poxa, como que eu posso melhorar? Que tipo de comportamento eu posso ter para que eu mude? Né? Porque Einstein já dizia isso, para você ter resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente. Então, se eu não estou tendo alta performance, eu preciso melhorar, eu preciso ter um resultado melhor, o que eu posso mudar? Gente, essa reflexão, a gente às vezes pensa que é perda de tempo e vive apagando incêndio. E não é. Você ser certeiro, você se planejar antes, faz toda a diferença. Bruna, e por falar em fazer toda a diferença, nós temos um recado do Igor, Romeu. Do Igor Sabino, meu. Vamos ver o que ele trouxe pra gente hoje? Vambora, hein? Coloca aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal do programa Profissional Seguros, tudo bom com vocês? Eu sou o Igor da Sabino Consultoria e eu vim aqui explicar para vocês o que é o marketing digital na prática. Basicamente, o marketing serve como um caminho para você encontrar soluções online para atingir os objetivos da sua empresa. Ou seja, se você quiser aumentar suas vendas, a gente pode fazer uma campanha de leads. Você precisa melhorar o seu relacionamento com os clientes, a gente pode trabalhar suas redes sociais. O marketing digital ele permite que a gente encontre todos os tipos de soluções para você. Você quer marcar uma reunião, quer bater um papo, ou se você quiser só acompanhar mesmo o programa Profissional Seguros, a gente vai estar postando para vocês toda semana algumas dicas de marketing digital, algumas terminologias, tudo a fim de esclarecer para vocês como é que funciona essa ferramenta. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Eu sou o Igor, até mais. É isso aí, Igor. Obrigado pelo recado e faz todo sentido, né? Eu acredito que a maioria das corretoras tem o seu marketing digital já operando, né? Se não tiver, o Igor está dando assessoria. E olha que legal, Bancada. Toda semana o Igor vai trazer uma dica para a gente, tá? Voltado para o marketing digital. Romeuzito, vamos aproveitar o momento. Tem uns abraços para mandar hoje? Pô, é isso aí, mas se você me chamar de Maguila de novo, eu vou brigar com você. Agora é Carmen Miranda. Carmen Miranda. Se alguém me chamar de Carmen Miranda, o senhor, tá melhorando. o senhor vai ver.
Podia Bom, ser gente, Pablo Vittar. Não, Pablo Vittar aí seria demais. Bom, gente, quero mandar um grande abraço para o Celso Andretta, que foi nosso convidado aqui recentemente. Celso Andretta e o pessoal da União dos Corretores de Seguros, corretores gente boníssima ali da região sul de São Paulo, que tem o evento no dia 23, é isso, seu Fábio? Estaremos aqui presentes no dia Norte. 23 na Zona Norte. É isso aí, vamos estar lá, deixando um convite para você aí de outras regiões de São Paulo. Participe, conheça a União dos Corretores. Quero mandar um abraço também, hoje eu estive na Samora Corretora, o Samora que é um cara que eu conheço há muito tempo, é um cara realmente de muito respeito. Quero deixar um abraço para ele também. Para o Ademir Sartori, nosso ouvinte de carteirinha, né? Ademir é um cara fantástico. Convidá-los para apresentar aqui. Tá? Teria muitas coisas boas para nos falar também. Quero mandar um abraço para o César Lopes, deixou aqui um recado para nós, dizendo de outros produtos para a gente explorar, viu, Bruna? Inclusive, depois queria que você comentasse sobre serviços, né? Porque nós temos muitos produtos securitários, mas a gente também podia vender mais serviços, né? Como que não são produtos diretamente securitários. Os não seguros, né? Os não seguros, e tem muita gente fazendo isso também. Quero deixar um abraço também com os corretores ali da região do ABC, o Natal, que é um ouvinte atento, e também o Santiago, que é um ouvinte assíduo do nosso programa. E para o José Pereira também, que nos acompanha todas as quartas-feiras. Um abraço a vocês e especialmente para o Pedro Takimoto. Não tem aquela música assim? Por onde andará Pedro Takimoto? Mais ou menos no isso, Japão, não? Né? Tá aprendendo sumô. Sumô, tá? Vai ficar bom nisso aí. Ele vai estar aqui com a gente, né? É isso aí. Tá legal. Bruna, vamos continuar nesse bate-papo que está muito interessante. Nós tivemos um recado do Igor. O Igor, ele é uma agência para marketing digital. Não tem nada a ver do que nós estamos comentando aqui. Né? Nós falamos de gestão, de competência, de comportamentos, né? que isso aí o empresário ele tem que se capacitar. Você mencionou algumas ferramentas. Tem mais alguma coisa que a gente poderia utilizar? Por exemplo, para dimensionar na minha corretora, estratégia da minha corretora. Porque, por exemplo, vamos pegar já o gancho do automóvel. Né? O automóvel praticamente ele se vende sozinho. Né? Não produtos, um outro tipo de serviço que a seguradora tem. O consórcio. Né? Hoje tem uma seguradora que tem quantos produtos lá? Tá, 50 e poucos produtos, né? Uma seguradora. E eu conheço, inclusive, corretores que não vendem seguro. Olha que interessante, corretor que não vende seguro, mas vende serviços de seguradora. Exatamente. Assistência. Consórcio de outros tipos de produtos. E estão muito bem financeiramente. Ontem, inclusive, vi uma postagem lá no Facebook, na página. Aliás, para assistir, para nos acompanhar, como é que faz, Romeu? Para nos acompanhar, @profissional de seguros oficial, tanto no Face quanto no Instagram. E a pessoa estava dizendo o seguinte, olha que interessante, Bruna. Ela falou assim, eu estou vendendo a minha carteira de automóvel. Motivo, vou mudar de ramo, vou trabalhar com outros tipos de seguro. Seguros. Né? Uhum. Então, por algum momento ela entendeu que o automóvel não serve mais para ela. Vai partir para um outro tipo de produto. Essa transição... Posso só fazer uma pergunta? Lá. Quando a pessoa vende a carteira de automóvel, ela vai vender a carteira para renovação? Agora, o contato com os clientes continua sendo dela? Porque ela não poderia fazer cross-selling desses clientes? Poderia fazer, sim. Poderia até mais do que isso. Ela poderia fazer com um corretor parceiro, ao invés dela vender. Entendeu? Então eu vou nomear. Ela pode nomear, por exemplo, o Brancati, vai tomar conta do automóvel. A gente fala muito disso, né? Dos corretores fazerem outras parcerias nas quais eles não prestam aquele tipo de serviço. E é o que eu acho que no momento é juntar forças para acontecer exatamente isso. Porque tem muita corretora, por exemplo, que não é especializada em benefícios. Tem bastante. E se alia com a que é especializada em benefícios, mas continua. E a questão da venda de carteira é complicado, não é tão simples assim. Então. Porque o contato ele é muito pessoal do corretor. Então o contrato de compra e venda de carteira, que na verdade são os clientes, tem que ser muito bem feito e muito bem amarrado. Então. Senão você vai ter um problema muito sério lá na frente. Mas é possível. Né? Numa outra empresa que nós trabalhávamos, nós chegamos a comprar uma carteira, foi até uma carteira grande. Tivemos uma perda até expressiva, mas já estava dentro do escopo do contrato. Então, fica até a dica aí para você, viu, corretora? Tem muitas pessoas vendendo carteira e você cresce os olhos, né? Então você, nossa, uma carteira dessa seria legal para mim. Então amarra tudo no
contrato, né? Por qual motivo essa pessoa está querendo vender, nessa ela vai mudar de ramo. Mas ramo de outro segmento, né? Vai deixar de vender automóvel para partir para outro segmento de seguro. Mas muitos não querem mais atuar na profissão. Mas e se depois se arrepender daqui 2 anos e voltar para a profissão? Como é que faz? Então, consulte um advogado para te orientar. Né? Vale o que está o contrato. Né? Mas um contrato bem feito, você pode ter um resultado legal, sim. Então, nessa mudança, eu falo assim, eu não quero mais isso. Então, eu projetei o trabalho dessa forma. Com as ferramentas, ela consegue me auxiliar também para eu partir para o novo segmento do mercado. Sim, né? Porque aí você faz uma análise de mercado, você se planeja de novo para poder criar uma estratégia e entender o que é melhor para o teu negócio. Porque o que a gente também às vezes a gente acha que o que é bom para o outro é bom para mim também. Não. São perfis diferentes, são objetivos diferentes. Então, é muito importante você sentar, fazer contas, planejar, entender o que faz sentido para começar o processo de mudança, né? Porque não deixa de ser um processo de mudança. Então, pegando esse gancho, eu vou complementar e também te perguntar uma coisinha. A gente está dando uma ênfase muito no que fazer. A gente precisa se reinventar, revisão estratégica, planejamento do negócio, comunicação, uma série de aspectos e competências. Ou seja, acho que o corretor e várias outras profissões têm o mesmo desafio, ou os mesmos, né? Sim. No momento de transformação, de compra, digital, comportamento, internet, etc. Diante desse cenário, como que a gente tem que imaginar o como? O como, porque eu já tenho a consciência que eu preciso. Já comprou a ideia. Já comprou a ideia que tem que realmente colocar atenção, investimento, tempo, etc. O como? O como é contratar a Bruna, o como é usar metodologias. Quais seriam os primeiros passos em relação a isso? Para eu te responder o como, a gente precisa saber primeiro o quê, né? Então, qual que é o objetivo? Qual que é a meta? Porque dependendo do objetivo e da meta, o como vai ser diferente. Então, eu não vou conseguir te falar... a gente poderia pegar um exemplo, por exemplo, no geral, para poder entender o como. Contratar a Bruna é uma das opções. Ela vai te ajudar. Você me deve um royalty agora. Mas, Brancati, Mas é verdade, porque eu falo aqui várias vezes, o pessoal, fazer gestão de rede social é difícil, é complicado. Isso. Contrata um especialista. Não precisa contrata um estagiário. Pra alguém pra fazer. Uma molecada que está começando para tomar conta disso aí para você, de alguma forma você tem que começar, né? Igual ela citou vários pontos aqui. Poxa, vou usar o exemplo do Igor Sabino lá na empresa dele. Quando eu tenho as dúvidas, eu falo com ele. Como é que me ajuda? Como é que eu faço? Não, faz assim, faz assim. E obviamente que se eu tiver alguma coisa dentro da minha corretora, eu vou falar com ela. Bruna, preciso da sua ajuda. Lógico. E o caminho é esse mesmo. Mas, colaborativo, né? Para dar uma resposta um pouquinho mais ampla, vamos pensar o seguinte. Eu pego uma folha de papel, posso fazer um risco no meio, por exemplo, e colocar do lado direito quais são os meus objetivos, o que eu quero. Tá? O meu sonho. Então, como que é? Como que seria se tivesse tudo funcionando bem, perfeito? Qual que é a minha ideia? Qual é o meu ideal de corretora? Depois que eu fiz isso, do lado direito, eu vou colocar como é que eu tô hoje. Qual que é a minha realidade? Né? Como que estão as coisas? E aí, olhando para os dois cenários, eu vou pensar o seguinte: como eu vou sair dessa situação para ir para essa daqui? Aí você vai começar a ter os seus insights. Poxa, se eu fizer isso, você vai anotando embaixo. Se eu fizer aquilo. E aí depois a gente cai no quem vai fazer, quando. Planeação, quem vai fazer, quando fazer. Brancati, na verdade, as pessoas querem uma receita pronta. E não tem. Exatamente. Tem que pensar um pouquinho também, né? Você pega uma folha, divide no meio. Vamos pensar, gente. Estagiário. É porque não existe a fórmula mágica, não é igual para todos. Se ela tivesse a mesma forma para todos os corretores, estaríamos todos milionários. E ela também. E ela também. Mais que a gente. Deixa eu continuar as competências, Vamos lá, posso? claro. Vamos lá. Quinta competência, foco no cliente. Muito importante entender o comportamento do cliente e atender a expectativa do meu cliente. Entender como o meu cliente pensa, como que o meu cliente espera de mim, para eu conseguir atender a expectativa dele e aí ter uma venda efetiva.
tem muitas renovações. Tem muito corretor que eu vou que perde muitas renovações. Aí é uma hora realmente de sentar com a minha carteira. Mais do que 40, fazer o mais um pouquinho. Então, uma das coisas realmente é essa reflexão. E essa pesquisa que você tem dito, né? Mais alguma coisa para ele fazer se estiver perdendo muita renovação? Bem, tá perdendo renovação por quê? A gente precisa entender por que tá perdendo. Sim. Então ele tem mensurado, ele tem uma planilhinha lá, ó, cliente tal, por que eu perdi? Perdi por isso. Cliente tal, perdi por aquilo. Eu preciso saber, se a gente não mensurar, tá, eu perdi essa porcentagem por qual motivo? Muito provavelmente vai ter uma quantidade repetida de vezes que é por o mesmo motivo. Pode ser pelo atendimento, ou a pessoa Você que está entendeu? ligando não está Exatamente. dando a devida atenção. Aí qual que é o problema? É uma falha no atendimento, preciso corrigir. Aí, preço, a gente sempre não é preço. Então vamos fazer parceria com seguradora, com corretores, para poder ter uma condição comercial melhor. Então você descobre a falha e cria uma solução. Só que primeiro você tem que saber qual que é a falha. Por que está perdendo? Tem um método que o pessoal usa bastante no mercado, que é o PDCA, que ele começa pela estratificação das causas. Isso da mesma forma que a análise SWOT tem disponível amplamente. Aí, isso basta pesquisar em Google, por exemplo. Nós vamos uma outra corretora, viu, Bruno? Eles tinham um alto índice, viu, Romeu, de não renovação. Mais do que 40%. Nossa. E nós procuramos entender o porquê daquilo. Identificamos que a maioria dos contratos fechados eram pela compra do impulso, naquele momento. Né? E aí você tinha uma falha dentro da corretora que você não tinha um pós-venda efetivo tratando com esse cliente. Então, dali um ano ele já conheceu outros corretores, o amigo do amigo, e quando foi renovar ele já... Vou fazer um adendo, guardem essa palavra, pós-venda. Falaremos um pouquinho mais pra frente. Pós-venda é muito importante. Entendeu? Aí nós implementamos o pós-venda, né? Criamos um cronograma de pós-venda e aí os índices reduziram bastante de não renovação, né? A gente tinha na casa de mais de 50% de não renovação. Era um absurdo. E assim, se a gente está falando de uma carteira grande, aí que é necessário mesmo ter essa mensuração, porque pode ser muito provavelmente atendimento, porque uma carteira pequena não é. Normalmente o corretor que atende, ele tem 2, 3 pessoas, às vezes ele mesmo atende essa carteira. Mas quando a gente falar de uma carteira grande, com certeza pode ser atendimento, podem estar ligando muito em cima, e aí vão ter vários motivos que precisam ser identificados. Ô Fábio, mas não é comum o corretor fazer o seguro, ou até mesmo a renovação, e só falar com o cliente na próxima renovação? E abrir esse espaço de um ano praticamente sem relacionamento? Não deveria ser, né? Sim, mas é comum, né? E é por isso que acontece esse tipo Eu de ouço visão também. muito esse tipo de reclamação. O digital hoje é uma ferramenta que ajuda. Você tem próprios softwares mesmo de gestão hoje, que você cadastra os clientes, eles já disparam feliz aniversário para o cliente, ele já tem alguma maneira de você estar presente na frente do cliente, presente na vida do cliente, na mente do cliente. Por exemplo, Facebook, Instagram, poxa, segue, Bruno, pede para ser seu amigo. O Vitinho, o pessoal está reclamando que tem um áudio do microfone que está ruim. Vou Será pedir que para o Thiago verificar, Thiagão. Vê qual microfone é que acho que está dando uma interferência aí, o pessoal não está conseguindo ouvir. Pô, seu Fábio, programa ao sei vivo, se- né, meu? Programa ao vivo, meu. Acontece, cara. Você lembra dos Perdidos da Noite? Opa, mais ou No menos. bexiga, né? Os caras iam fazendo o programa, iam fazendo cenário, construindo, com furadeira e tal. A gente vai pedir pro pessoal ver qual é o microfone que está atrapalhando aí. Tá bom? Vamos lá, Bruna. Termina o seu raciocínio. Por favor. Desculpa te interromper. Vamos lá, sexta competência, Vamos lá, orientação vamos para embora. resultados. Puxa, Não desistir. Aí o Marcelo falou, poxa, ele estava hoje no começo, antes da gente entrar ao vivo, ele falou, eu vejo muito que as pessoas desistem no meio do caminho. E é exatamente isso. Orientação para resultados, não desistir, persistir no alcance das metas. Muitas pessoas não sabem, mas cientificamente isso é comprovado. Quando a gente está num processo de mudança, quando a gente está buscando algo, o nosso próprio corpo desanima. O nosso cérebro, ele manda já uma mensagem para poupar energia. Então, sabendo disso, poxa, já sei que isso está acontecendo, não vou esmurecer. Faca na cabeça, vou pra cima, entendeu? Bruna, não é também isso. o fator repetição? Por exemplo, eu já fui muita corretora que a equipe,
olha, tinha que fazer 10 ligações por dia. Então, tinha que fazer as 10 ligações, não importa o que acontecesse. Tinha que ter aquele número. Então, eu tenho que me policiar para ter aquelas 10 ligações por dia. 10 ligações vezes 22 dias úteis, Marcelo, dá 220 contatos. Disciplina. É, disciplina, então. Então, entraria na insistência aí, na Sim. persistência. Qual que é... Ah, existe fórmula mágica? Não. Mas eu vou falar uma fórmula mágica, que é disciplina. Não existe, mas é isso. Se você tiver disciplina e poder de execução, você vai alcançar o seu objetivo em qualquer lugar, na verdade, em qualquer área da corretora de seguros, seja dentro da era digital, quando a gente fala de venda online, ou seja dentro do teu negócio, ou com o seu time. É isso. Eu preciso ter disciplina e preciso ter o poder de execução. Às vezes as pessoas têm disciplina, mas não executam. Ou não adianta executar sem ter esse tipo de disciplina. E entra a criatividade nesse meio também, que, por exemplo, eu posso fazer uma campanha de um vídeo na internet ou de um vídeo nas redes sociais aqui, um vídeo ligado a alguma coisa que seja de interesse do cliente também, para me fazer ser lembrado por ele, né? Isso. É o que você falou. Se muitas pessoas me seguem nas minhas redes, significa que eu já tenho um público ali cativo e tem muito cliente. Então, insistindo nessas redes, junto com aquele profissional, né, Fábio, que a gente vai contratar, ou pelo menos o estagiário, para nos ajudar, isso pode ser uma ferramenta interessante e que a maioria não usa, viu, Bruna? Você vai nos corretores, a maioria não usa. Eu gosto de falar, Steve Jobs diz, concentre-se naquilo que você é bom e delegue o resto. Então, quando você fala do estagiário, realmente, se tem algo, às vezes a gente fica gastando energia com algo que não vai trazer resultado. No que eu sou bom? Foca naquilo e vai delegando o restante, né? Para que o negócio aconteça e tenha mais produtividade. Legal. Perfeito. 7ª competência? 7ª. Defender mudanças. Adaptar-se e ajustar-se a um mundo de mudanças constantes. Isso é o mais difícil. Porque o mundo vai continuar mudando e a era digital, internet, vai mudar sempre. Então, eu tenho que defender essas mudanças. Eu preciso ter esse espírito de mudança para poder me adaptar e ajustar. E aí a gente entra um pouco de design thinking mesmo, e junto com inovação, para estar acompanhando. Competência extremamente importante. Sim. E a última competência, lembra quando eu falei guardem pós-venda? Integridade. Essa é a última competência e é para o pós-venda, para a fidelização de clientes. Você, com integridade, você realmente entrega o que você vendeu. E aí você vai fidelizar clientes e vai ter sucesso. Não adianta eu ter um super envolvimento com o meu cliente, vender bastante, vender muito, e eu não ter a integridade, eu não realmente cumprir o que eu falo, e ter os comportamentos, o atendimento da minha equipe, enfim, todos os processos muito alinhados com o que foi vendido. Porque quando isso acontece, fideliza, e aí você tem você tem uma retenção alta, né? Tem uma baixa perda de negócios. Poxa, legal. Inclusive, quando a gente fala dessa pós-venda, é uma falha muito grande dos corretores. Eu visito corretores, viu, Bruno, há muitos anos, né? Mais de 20 anos. E o que eu vejo na maior parte dos corretores? O desinteresse de grande parte da equipe nessa questão do pós-venda. Eu lembro que tinha uma corretora que fez muito sucesso, que ela tinha 3 contatos anuais com o cliente, Marcelo, que era o contato, depois da venda, lógico, se a pessoa tinha recebido a apólice, se tinha os números de 0800, explicava o beabá, para a pessoa ter aquele 0800, Fábio, até para não ficar te enchendo o saco no final de semana. Verdade. Isso é importante. Fora isso, ligava-se também no dia do aniversário, que é um dia muito especial para a pessoa, e ligava-se também no dia da profissão da pessoa. Se era um médico, no dia do médico. Se era o professor, no dia do professor. Se era qualquer profissão, ligava-se no dia da profissão. E isso era um dos contatos, porque tendo 3 contatos, eles conseguiam fidelizar 90% da carteira deles. Justamente por esse contato. E no Brasil, as pessoas, nós compramos por afinidade. É verdade. Tá? Então, eu vou comprar com quem se parece comigo. E aí, se a pessoa é legal comigo, e aí ela tá presente, eu prefiro ela empatia por conta disso. Então, é uma cultura mesmo do nosso país. Afinidade. Construa uma relação de afinidade. Seu cliente já comprou de você porque ele tem afinidade com você. Potencialize essa relação no decorrer do ano.
para ele lembrar de você. E uma coisa que nas corretoras que eu passo, que eu percebo também, é que o corretor ele não fala que ele vende outros produtos para o cliente. O cliente acha que ele é só especialista naquele ramo. É o corretor do serviço de consórcio, é o corretor do automóvel, é o corretor disso. Não, eu vendo tudo. E aí, essa informação é passada. E aí, realmente, quando a gente aproveita as ferramentas digitais para poder passar essa mensagem para o cliente, é uma forma de você vender mais... ter mais oportunidades de negócio, né? Vender um pouquinho mais. Aquele teu negócio. Mas você também vende seguro-saúde? Desse jeito. Por incrível. E o pior, ela continua assim. Porque se eu soubesse, eu não tinha fechado aquele Bradesco de 20 vidas com outro corretor. Pensei que você fazia só automóvel. Só automóvel. Acontece, gente. Aproveitando aqui, Romeu, a Cris Borges está mandando um abraço pra gente. Ela esteve aqui semana passada Cris conosco. Borges, grande abraço. Parabéns pelo programa. O se Pedro Takimoto está falando, estou aqui. Estou aqui aonde, seu Pedro? Takimoto. Depois o senhor fala com a gente, tá? A Sônia Garcia também está falando parabéns pelo programa. A Andréa Verde Ramos também está dando um alô aqui pra gente. Está falando que a parceria é o caminho para a comercialização de outros produtos. E você tem toda a razão, viu, Andréa? Eu acho que o caminho também é esse mesmo. Tá? O José Pralon Filho está mandando boa noite para nós. José Pralon, professor, hein? Grande professor Pralon. O Saulo Sabino também está mandando. Ele falou que teve muita gente criticando de um áudio. Teve algum microfone aqui que deu alguma pane aqui. Parece que o Thiago já identificou lá. Alguma coisinha lá. Mas é assim mesmo. Programa ao vivo tem dessas coisas. Tô vendo aqui o Alan do Nascimento. Esse aqui é o cara, hein? Esse aqui conhece muito. E, Bruna, grande abraço. O que eu quero te falar é o seguinte: tudo que é bom dura pouco. Você viu como passa rápido aqui? Voou o tempo. Aqui o negócio voa. Tem algumas perguntas aqui que depois eu te passo. Os contatos das pessoas para fazerem... para você responder tudo isso aqui. Sim, respondo. Tá? E eu quero agora que você fale um pouco mais da sua empresa, especificamente do trabalho, como é que você está... Como é que você pode ajudar os nossos colegas corretores de seguros? Fica à vontade, o microfone é seu. Obrigada. Nós atuamos com consultoria e o desenvolvimento focado em empresas de seguros. Então, nós trabalhamos desde o planejamento estratégico, que seria tirar... Porque a gente tem muito em mente o que a gente precisa fazer, mas colocar isso no papel, então apoiar o corretor a fazer isso, colocar no papel qual que é a estratégia do negócio e depois o desenvolvimento para tirar isso do papel e tornar realidade, uma rotina. Sim. Então é isso que nós fazemos dentro do objetivo individual de cada empresa, de cada negócio. E o grande diferencial é que eu criei uma metodologia do qual qualquer intervenção que os nossos clientes precisam, nós temos a capacitação para apoiá-lo. Exemplo, essa demanda pode ser o cliente precisa de consultoria, ele precisa de ajuda com administração, gestão, ou até mesmo é uma questão emocional, que a gente utiliza de ferramentas de programação neurolinguística, inovação, que é design thinking, a gente tem também coaching. Então, a gente, de acordo com o que está fazendo com que você não saia do lugar, o que está emperrando o processo na execução do plano de ação, lembra que a gente falou que é disciplina e poder de execução? Sim. Normalmente as pessoas sabem o que elas têm que fazer, mas por que elas não fazem? É a história do gordinho que precisa emagrecer. Ele sabe que ele tem que parar de comer, mas por que ele não para de comer? Pois é. Seu Fábio. Pessoal, isso serve pra mim. Deixa seus contatos, Bruna, por favor. Claro, vamos lá. @Megaluz Negócios. Nos siga nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. E Bruna Garcia Megaluz no LinkedIn. Eu falei que tinha um presente, rapidinho, porque vai terminar, né? Tem um bônus. Entrem no nosso site, Megaluz com 2 Z's de zebra, tá? megaluz.com.br. Lá você seleciona, a gente avalie e faça uma avaliação das suas competências para a era digital. E aí você vai responder um questionário e a gente vai dar uma devolutiva depois para vocês por e-mail. Legal, eu posso também nessa? Pode, todo mundo. Legal. Mesmo vai estar presente. Gente, a nossa audiência mulher, pode... Toda a nossa audiência são 300 corretores, hein, Bruna? Essa mulher é fera, você teve no último InsurTech, né? Sim, patrocinado pelo CQCS. Eu já coloquei aqui também no contato da sua empresa para o pessoal poder falar com você. 2 vezes. E fala assim, eu vi você lá na rádio Exclusiva FM no programa Profissional de Seguros, hein? Você pode falar lá que a Bruna vai se lembrar disso aí. Né? Com certeza.
Marcelo, suas considerações finais? Bom, parabéns pelo trabalho. Vocês construíram aparentemente uma solução para todos os corretores, né? Todo mundo precisa desse tipo de apoio. Então, muito legal ouvir as suas palavras aqui. E, na verdade, desejar boa noite para todos aqui, então. O privilégio de participar de mais um programa. E a gente está sempre buscando, em cada etapa, trazer algum valor adicional. Então, muito obrigado pela audiência de todos aí. É isso aí, galera. Deixar um abraço para a Bruna. Obrigado por ter vindo. Sabe que você tenha muito sucesso na sua carreira. Que seja muito feliz aí, sempre sorridente, sempre essa pessoa para cima. Né? Faz tempo que te conheço, faz tempo que você é a mesma. Romeu foi meu professor. Faz tempo. Faz tempo. Mas eu não vou dizer o que o Fábio falou lá nos bastidores, não. O Fábio vive falando coisas de mim nos bastidores, mas eu não ligo. Falas de balé, então foi o Romeu. Foi isso que você está querendo dizer isso, então. Tá certo, seu Fábio. Gente, foi um prazer, tá? Obrigada mesmo pelo convite. Estou muito feliz. Me diverti bastante, o tempo voou, realmente. Nós que agradecemos. Com certeza sua presença aqui foi muito esclarecedora. Eu já quero me antecipar e convidá-la para uma próxima oportunidade. Pra gente, eu vi que a gente tem muito assunto ainda. 2 horas de programa seriam até pouco. Mas a gente vai combinar com você para você voltar para a gente discutir mais esse tema que é muito legal e é de importância para o corretor de seguro, sim, se ele pensa no crescimento da empresa dele. Eu acho que todos eles pensam. Eu me despeço por aqui, mas na semana que vem tem mais. Muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço. Gente, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.